E não é desse testamento hebraico que Jesus está a pensar aqui nesta frase, nesta afirmação, que faz parte também desta constituição do reino, o reinado de Deus Criador. Não é precisamente porque, se fosse do testamento hebraico, todo edificado de acordo com os interesses dos sacerdotes e da casa real de David e dos seus sucessores, mesmo quando já não havia reis, continuava na mente dos dirigentes a sua restauração. E é por isso que falavam do Messias, que havia de vir outro de novo David, esmagar os inimigos. Messias, um Cristo, é a mesma coisa. Que havia de vir agora em poder esmagar os inimigos e restaurar o reino, o reinado de Israel, da casa real de David, claro. Não. A cúpula, digamos que a coroa, o acabamento final desse reinado da casa real de David, desse poder político, e que está todo ele em função do qual existe o chamado testamento hebraico. Quem se opõe a ele aqui e ali nem sempre o fazem. São precisamente os profetas, os tais que foram perseguidos, assassinados nas suas intervenções políticas. Põem isso em questão, uns mais intensamente do que outros. Não é do testamento hebraico que Jesus está a falar. Porque se ele demoliu simbolicamente o templo, pois tirou todo o fundamento a esse sistema judaico, a essa concepção da casa real de David, a essa concepção de poder que estava à espera de um Messias vencedor, esmagador dos inimigos. Não. Está-se a referir. E essa realidade que ele diz que não veio revogar, que não veio deitar abaixo, não é essa. Porque essa ele deitou lá abaixo. E efetivamente, e por isso o mataram. Deitou abaixo com as suas práticas, deitou abaixo com a sua ação, com a sua missão incansável, que não tinham de reclinar a cabeça de tanto que andava a contactar as pessoas nas suas situações de dor, de aflição, de sofrimento, da exclusão, e numa alegria sempre imensa e numa paz sempre desarmada. Portanto, a tudo que esse testamento contém, que não tem o tal sopro, espírito maíotico, que tem sobretudo idolatria, que tem ideologia a justificar a primazia primeiro do povo hebreu, do povo judeu, sobre os outros povos. Era o único povo eleito. Que disparate. E depois a primazia da casa real de David. O assassino. Não era disso. Não é disso que Jesus está a falar aqui quando diz não veio revogar. Que é que ele não veio revogar? É o que existe antes. E dessa realidade que existe antes de Moisés, antes da figura lendária Abraão, e portanto muito antes ainda, muito mais antes de David, rei David, e da sua casa real, da sua monarquia, a quem a Bíblia está farta de sempre dizer que Deus vai fazer isto, aquilo e aquilo, que lhe vai dar um sucessor, que lhe vai não sei quê.
Até alguns profetas chegam a alinhar nessa mentira. Porque, enfim, eram vítimas também da limitação do seu tempo, condicionados pelas circunstâncias e nem sempre viram clarividente, de forma clarividente. E, portanto, também há ali uma mistura de cedência à ideologia e ao mesmo tempo de grande contestação a ela. Não é nada disso. É da realidade antes. Antes de haver Israel. É a realidade pensada, concebida pelo Espírito de Deus Criador, que é o único Deus que não aceita os ídolos. E não aceita por uma questão, não por uma questão de ciúmes. Era o que faltava. Não aceita por amor aos seres humanos. Porque onde houver o ídolo e a idolatria, os seres humanos saem sempre de rastros. São sempre humilhados. São sempre desgraçados. Ficarão sempre eternos pagadores de promessas. A rastejar. Que é isso que o ídolo faz e gosta. O Deus Criador não. É Criador de filhos. À sua imagem e semelhança, portanto, em estado de liberdade, de crescente liberdade. Em estado de maioridade, de crescente maioridade. Até chegarem a dizer como ele, eu sou. Claro, o eu sou por pura graça. É esse projeto de Deus Criador, original, o projeto original, que depois se esqueceu quando apareceram os sacerdotes, quando apareceu a casa real de David. Tudo foi tirado ao lixo. Tudo se esqueceu. Tudo foi manipulado pelos dirigentes. E os principais eram sempre os sacerdotes. E depois casados com o poder político da Casa Real, feitos com o poder político da Casa Real, com o rei, unha e carne, sacerdote e rei, sempre a frequentarem os seus banquetes, as mesas dos seus palácios, e o rei também a frequentar os cultos do templo, e às vezes até a presidir aos cultos, como aconteceu com Salomão. Vamos abrir os olhos da mente, de uma vez por todas. Não é disso que Jesus está aqui a dizer que não veio revogar. Isso ele veio revogar. Demolir, deitar abaixo. Desde que deitou abaixo o templo. Desde que não respeitou a lei do sábado. Não ficava mais nada, pedra sobre pedra, daquela construção ideológica demoníaca. Desse sistema fundado sobre a Casa Real de David, dessa mentira, dessa projeção de um Messias que havia de vir vencedor, de um Cristo que havia de vir vencedor. Tudo foi demolido por Jesus. Porque isso era tudo mentira institucionalizada, organizada. Bem, nunca nos disseram, nunca nos dirão. E dirão para não escutarem estas conversas. Para não as tomarem a sério. Porquê? Porque cai tudo. Os seus privilégios, cai tudo por terra. Não é. Jesus não é quando diz que não veio demolir, revogar. Não é disso que se trata. Porque isso ele derrubou, demoleu. E por isso foi assassinado, crucificado. É de outra realidade anterior. Já prosseguiremos.